Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre impulso e quantidade de movimento. Tá certo? O CIMAF de hoje, nós vamos trabalhar esse conteúdo que é do primeiro ano do ensino médio. Certo? Então, vejamos. Olha, o que é impulso? O impulso é uma grandeza física vetorial e é definida pelo produto da força média aplicada sobre o corpo pelo intervalo de tempo. Se essa força for constante no decorrer do tempo, então o impulso nada mais é do que a força média vezes o intervalo de tempo. Bom, quais são as unidades que representam essas forças? Ou melhor, o impulso é representado pelo quilograma vezes metro por segundo ou newton por segundo. A força ela é dada em newton e o intervalo de tempo é em segundos. Certo, pessoal? Se a força for variável, geralmente a gente trabalha com força variável em gráfico, e esse gráfico for força em função do tempo, então o impulso nada mais é do que a área desse gráfico. Lembrando que a gente tem que calcular a área e observar que o impulso é numericamente igual à área, ou seja, os números conhecidos. No entanto, ele pode ser positivo, a área pode ser, no caso, o impulso pode ser positivo, ou ele pode ser o quê? Negativo, tá certo? Então, vale lembrar que se o gráfico ele tem uma área de um retângulo, como na figura, nós precisamos lembrar que o retângulo tem a base e tem a altura. Portanto, a área é base vezes a altura. Se a área da figura é um triângulo, aí vocês lembram muito bem que tem base, altura, tá certo? Então, para calcular a área dessa figura, vai fazer base vezes altura dividido por 2. No caso do trapézio, devemos sempre levar em consideração que tem duas bases, a base maior e a base menor. Essas bases são paralelas. Ora, a base maior é paralela à base menor. E a distância entre as duas bases a gente chama de altura. Qual é a fórmula do trapézio? É base maior mais base menor vezes altura dividido por 3. Certo? Vocês lembram muito bem de como calcular a área de um retângulo, de um triângulo e de um trapézio. Bom, colocando um exemplo de impulso para vocês. Imagine que um homem, um rapaz, deu um chute numa bola, ele aplicou uma força de 1.200 newton. E essa bola teve um contato com a chuteira de 0,1 segundo. Portanto, o impulso é a força vezes o intervalo de tempo. Se a força foi 1.200 e o intervalo de tempo foi 0,1, então ele vai ter 1.200 vezes 0,1, que vai dar 120 newton vezes segundo. Certo? Agora vamos ver quantidade de movimento. Então, imagine um rapaz, ele esteja num barquinho, certo? E quer pular para o ancorador. Então, se ele faz uma força, um impulso para ir para o ancorador, então ele aplicou uma velocidade de 0,9 metros por segundo. Ao mesmo tempo, esse barquinho é empurrado para trás, com uma velocidade relativa. Bom, então vejamos. Quantidade de movimento é uma grandeza física da dinâmica e calculada a partir da multiplicação da massa de um corpo, essa massa é em quilogramas,
por sua velocidade instantânea. Tá certo? Ora, lembrando por ser uma grandeza vetorial, nós temos que ter módulo, direção e sentido. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida da quantidade de movimento é o quilograma vezes metro por segundo. Para calcular a quantidade de movimento, a gente relaciona-se a massa e a velocidade. Ou seja, Q representa a quantidade de movimento, M representa a massa em quilograma e V a velocidade em metros por segundo. Portanto, para eu calcular a quantidade de movimento, eu faço massa vezes a velocidade. É importante que se diga que essa quantidade de movimento ela pode ser conservativa, ou seja, pelo princípio da conservação de movimento, nós temos que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Vejamos o exemplo da criança e de um rapaz. Ou seja, a quantidade de movimento do menino tem que ser igual à quantidade de movimento do rapaz, no caso do homem aí. Ora, como é que eu posso calcular isso? É a massa da criança vezes a sua velocidade tem que ser igual à massa do homem vezes a sua velocidade. Porque tanto a criança adquiriu um movimento, como o homem também adquiriu um movimento. Qual é a diferença? Porque são sentidos opostos. Nesse caso aí, são sentidos opostos. Então, vejamos uma questão. Num plano horizontal, sem atrito, uma força de 400 N é aplicada a um objeto de forma indefinida, produzindo um impulso de módulo 8.000 newtons vezes segundo. Sabe-se que a força é aplicada na horizontal e para a direita. Então, o tempo de contato da força sobre o corpo e a direção do impulso vale respectivamente. Bom, é importante que se diga que o impulso tem a mesma direção e o mesmo sentido da força. Então, na solução dessa questão, a gente já tem que levar em consideração isso. Impulso e força têm a mesma direção e sentido. Ora, nessa questão eu já sei que a força é aplicada horizontal e para a direita. Portanto, o impulso também vai ser horizontal e para a direita. Bom, então, para calcular o impulso, eu faço a força vezes o intervalo de tempo, representado por ΔT. Bom, então, o que é que ele está querendo aqui? Sabe-se que a força é aplicada na horizontal. Então, ele deu o valor do impulso, que foi 8.000 newtons. Então, 8.000 é igual a força, foi 400, vezes o ΔT, que ele não sabe. Ele quer saber quanto tempo ó, então eu vou ter 400 vezes ΔT igual a 8.000. Então, ΔT vai ser igual a 8.000 dividido por 400. Isso vai ser igual a 20 segundos. Bom,
Como eu sei que tem a mesma direção e o mesmo sentido, portanto, a resposta seria 20 segundos. Lembrando, ó, a direção está dizendo aqui da força é horizontal. O sentido da força está dizendo que é para a direita. Portanto, a resposta seria 20 segundos, horizontal e para a direita. Alternativa, letra A. Resposta da questão, letra A. Vamos lá, segunda questão. Um objeto de massa 0,50 kg está se deslocando ao longo de uma trajetória retilínea com aceleração escalar constante e igual a 0,30 metros por segundo ao quadrado. Se partiu do repouso, o módulo da sua quantidade de movimento em quilograma vezes metro por segundo, ao fim de 8 segundos, sabe? Pronto. Primeira coisa, pessoal, temos que lembrar que estamos falando aí de um movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado. Então, ó, velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Nós temos que a velocidade final vai ser igual. Como ele partiu do repouso, a velocidade é zero. Mais a aceleração é 0,30 vezes. O tempo foi 8 segundos. Portanto, eu vou ter que a velocidade final é 0,30 vezes 8. Isso vai dar 2,4 metros por segundo. Bom, mas não é a velocidade que nós estamos querendo. Nós estamos querendo chegar na quantidade de movimento. Como? A quantidade de movimento representada por quê? É igual a massa em quilo vezes a velocidade em metro por segundo, nós temos. A quantidade de movimento é a massa 0,50 vezes a velocidade 2,4. Então, fazendo essa multiplicação 0,5 vezes 2,4, isso vai dar 1,2 quilograma vezes metros por segundo. A alternativa da questão, letra B. Muito bem. Então, vamos para a próxima. Questão número 3. Uma partícula de massa 3 kg parte do repouso e descreve uma trajetória retilínea com aceleração escalar constante. Após um intervalo de tempo de 10 segundos, a partícula se encontra a 40 metros de sua posição inicial. Nesse instante, o módulo de sua quantidade de movimento é igual. Olha, nós temos dados aí. Nós temos a massa, temos o tempo, temos o deslocamento, aí nós precisamos saber a quantidade de movimento. Para eu saber a quantidade de movimento, eu tenho que saber a massa vezes a velocidade. Bom, só que eu não sei a velocidade. Como também o movimento é
retilíneo uniformemente variado, então a velocidade média é a média das velocidades. Não esqueça isso, é uma coisa importante saber. Aí eu posso observar. Velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Então eu posso fazer assim, já direto. Tá, delta S dividido por delta T igual a média das velocidades. Por que eu botei delta S sobre delta T? Porque eu estou dizendo que a velocidade média, delta S sobre delta T, é a velocidade média. Então, ó, VO mais V. A soma das velocidades, a média é dividida por 2. Bom, vou substituir os valores nessa equação. Então, lembrando, quem é ΔS? É o deslocamento. Na questão aí, o deslocamento foi 40 metros. Vou botar 40. O tempo da questão foi 4 segundos, ou melhor, 10 segundos. O tempo foi 10 segundos. Ele partiu do repouso. A velocidade inicial é 0. Ora, aí eu tenho o quê? 40 dividido para 10 vai dar 4. Igual. Zero mais V vai ser V. Portanto, se eu fizer meio por extremos, eu tenho que a velocidade final vai ser 4 vezes 2, vai dar 8 metros por segundo. Ó, já encontrei a velocidade final, ou velocidade instantânea no ponto. Então, para eu encontrar a quantidade de movimento, eu faço Q igual a massa vezes a velocidade. Ora, a massa que foi dada, 3 kg. 3 vezes a velocidade encontrada foi 8. Ou seja, 3 vezes 8, que vai dar 24 kg vezes metro por segundo. Resposta da questão, letra A. Certo? Bom, pessoal, até a próxima, tá certo? Espero que o sucesso venha das construções diárias, persevere no seu sonho e lute para fazer uma manhã melhor. Tá certo, pessoal? Um abraço, felicidade. Até a próxima aula.